Terapeutas de saúde mental. Eles estão acostumados a um enorme número de explicações para os, aparentemente, inúmeros problemas emocionais de seus pacientes. Sabendo que há só uma causa simplifica enormemente seus esforços. Os desequilíbrios energéticos podem ser diagnosticados. Sim, a existência de qualquer desequilíbrio energético pode ser detectado utilizando-se algumas especialíssimas técnicas de teste muscular. Qualquer pessoa habilitada nessas técnicas pode discernir qual meridiano ou quais meridianos de energia estão afetados, e então saberá exatamente aonde aplicar as batidinhas, ao menos, em teoria. Entretanto, é bom que você saiba que esses diagnósticos por teste muscular exigem uma grande prática, e por isso, muito poucos se tornam hábeis nisto. Atalhando o diagnóstico. Contudo, você não precisa entender qualquer coisa a respeito do diagnóstico para ter sucesso com EFT. Esta é minha contribuição para essas descobertas. EFT cria um atalho eficaz em torno do diagnóstico. Isto não quer dizer que a habilidade em diagnosticar não seja importante. Na verdade, no kit de vídeos Passos para se tornar o terapeuta completo, eu ensino uma versão elegante de diagnóstico. Terapeutas profissionais, especialmente os que lidam com pacientes com distúrbios clínicos, vão querer avançar naquela direção. Entretanto, o conceito de revisão 100% descrito a seguir, funciona admiravelmente como um substituto. O diagnóstico não é necessário para a grande maioria dos problemas com a maioria das pessoas. Lembrança penosa. O conceito de revisão 100%. Para entender como esse atalho funciona, vamos voltar à analogia com o aparelho de TV. Suponha que sua TV tenha uma imagem embaralhada. Existe um ZZZZT em qualquer lugar lá dentro, e você quer consertá-la. Agora suponha também que o técnico que você chamou não tenha um aparelho para diagnosticar onde está o problema. Ele não tem como saber se você precisa substituir um componente importante como o tubo de imagem, ou algo menor, como um capacitor. Como, então, ele irá consertar sua TV? Aqui vai a resposta. A fim de consertar sua TV, ele faz a revisão de todo o sistema, do mesmo modo que um mecânico de carro faz uma revisão completa de um motor. Ele substitui todo e qualquer componente eletrônico que está à vista, o tubo de imagem, os resistores, toda a fiação, cada capacitor, etc. Ele está exagerando um pouco. Oh, certamente. Mas a questão importante é provável que ele conserte a TV? Oh, certamente, de novo. De fato, como ele substitui tudo, suas chances de conserto se aproximam de 100%. Naturalmente, a revisão completa será de pouca valia caso o aparelho de TV estiver no local de uma recepção de sinal devido a forte interferência. Mas, via de regra, isto não é o caso. Da mesma forma, poucas pessoas, menos de 5%, possuem sistemas energéticos sujeitos a substancial interferência por reações do tipo alérgico. Discutiremos este tópico mais adiante. A receita básica. O conceito da revisão 100% é o atalho contornando o diagnóstico. Nós exageramos. Utilizamos um processo de memória chamado de receita básica, com o qual aplicamos procedimentos de batida suficientes para que seja revisado o inteiro sistema energético. Desta forma, nossas chances de consertar o desequilíbrio específico de energia, ou ZZZZT, são grandemente aumentadas, mesmo que não tenhamos a habilidade de diagnosticar. A única diferença entre o técnico de TV e EFT é que nossa revisão leva somente alguns minutos, não dias. Por isso, é muito prático de fazê-la. O conceito de revisão 100% requer que você bata próximo aos pontos terminais de vários meridianos, sem saber qual deles pode ter a interrupção de fluxo de energia, bloqueio. Deste modo, você baterá em mais pontos do que o necessário, inclusive em meridianos com fluxo normal de energia. Você se perguntará se isto pode ser ruim. A resposta é não. Bater a mais, conforme o processo EFT requer, tem o mesmo efeito da revisão geral no aparelho de TV. Não há nenhum mal nisso, e você com muita probabilidade consertará o que está errado. Resumindo até aqui. Até aqui cobrimos os conceitos básicos e discutimos o que podemos esperar do EFT. Também analisamos a ciência por trás do processo e aprendemos que a causa de todas as emoções negativas é uma interrupção no fluxo energético do corpo.
Esta é uma descoberta radicalmente nova que exige que se pense fora dos limites convencionais da ciência da psicologia para ser verdadeiramente apreciada. Também aprendemos que o diagnóstico de desequilíbrios energéticos pode ser importante, mas não é prático, e não precisa ser ensinado neste curso. Felizmente, o diagnóstico pode ser evitado na grande maioria dos casos, utilizando seu conceito da revisão 100%. O conceito da revisão 100% requer um procedimento memorizado de batidas para que possa ser aplicado de cor. Esse procedimento é o fator central do EFT, e é chamado de a receita básica. É seu instrumento principal, e melhor amigo para atingir a libertação emocional. Você agora possui os conhecimentos gerais que lhe permitem avaliar sua eficiência. O que vamos tratar no próximo capítulo? A receita básica: como assar um bolo, o preparo, a sequência, o procedimento gama de 9, a sequência, novamente, a frase lembrete, ajustes para rodadas subsequentes. Como assar um bolo. Nosso escopo neste curso é o de munir você com uma receita fácil de ser usada para atingir sua liberdade emocional. Eu a chamo de a receita básica, e as páginas seguintes servem para explicá-la em detalhes. A receita, naturalmente, possui certos ingredientes que devem ser adicionados numa sequência certa. Se você for assar um bolo, por exemplo, você tem que usar açúcar ao invés de pimenta, e você tem que adicionar o açúcar antes de pôr o bolo no forno. Caso contrário, não há bolo. A receita básica não é diferente. Cada ingrediente deve ser executado exatamente conforme descrito, e deve obedecer à sequência certa. Caso contrário, não há resultado. Embora irei descrever a receita básica em detalhes, é muito simples e fácil de se fazer. Uma vez memorizada, cada rodada pode ser executada em aproximadamente 1 minuto. Exigirá alguma prática, naturalmente, mas após poucas tentativas, tornar-se-á um procedimento familiar, e você poderá assar seu bolo de libertação emocional dormindo. Então você já estará a caminho de se tornar um mestre de EFT, com todos os benefícios que ele propicia. Deixe-me interpor aqui o fato de que vários atalhos estão disponíveis, e que serão descritos na parte 2ª deste manual, bem como no vídeo no 1 da parte 2ª. Estou descrevendo aqui a receita básica integral porque serve como um fundamento importante para todo o processo. Contudo, o praticante proficiente vai querer utilizar os atalhos porque esses encurtam o tempo necessário ao menos pela metade. A receita básica consiste em 4 ingredientes, 2 dos quais são idênticos. Eles são: 1. O preparo. 2. A sequência. 3. O procedimento gama de 9. 4. A sequência. Cada um é tratado em detalhes a seguir. Ingrediente no 1. O preparo. Aplicando a receita básica é algo como jogar boliche. Em boliche, tem uma máquina que levanta os pinos, e os põe enfileirados no lugar certinho. Uma vez que esse preparo é feito, a única coisa que você precisa fazer é rolar a bola ao longo da pista para derrubar os pinos. De maneira semelhante, a receita básica tem uma rotina inicial para preparar seu sistema de energia, como se fosse o conjunto de pinos. Essa rotina, chamada de preparo, é de vital importância a todo o processo e prepara o sistema energético de modo que o resto da receita básica bola possa fazer o trabalho. Seu sistema energético, naturalmente, não é realmente como um conjunto de pinos. É um conjunto de sutis circuitos elétricos. Eu faço essa analogia com o boliche somente para dar-lhe uma noção exata da finalidade do preparo, e da necessidade de garantir que seu sistema energético seja orientado apropriadamente antes de tentar neutralizar seus bloqueios. Seu sistema energético pode estar sujeito a uma forma de interferência elétrica que pode bloquear o efeito neutralizador dos procedimentos de batidas. Quando presente, esse bloqueio de interferência deve ser removido ou a receita básica não irá funcionar. É a função do preparo removê-lo. Tecnicamente falando, o bloqueio de interferência assume a forma de uma reversão de polaridade dentro de seu sistema energético. Isto não é a mesma coisa que a interrupção energética que causa suas emoções negativas. Ainda uma outra analogia pode nos ajudar aqui. Imagine um típico aparelho eletrônico manual como um gravador de bolso. Como 31 todos esses aparelhos, ele requer pilhas para funcionar, e, igualmente importante, as pilhas têm que ser instaladas corretamente. Você deve ter observado que as pilhas possuem os símbolos mais e para indicar as polaridades.
Se você instala as pilhas conforme indicado pelas instruções na direção correta das marcas mais e, a eletricidade fluirá normalmente e seu gravador funcionará bem. Mas o que acontece se você põe as pilhas em posição errada? Experimente uma vez. O gravador não funcionará. Reage como se as pilhas tivessem sido removidas. É o que acontece quando há uma reversão de polaridade em seu sistema energético. É como se as pilhas estivessem montadas ao contrário. Não quero dizer que você para totalmente de funcionar, como virar-se, deitar-se e morrer, mas seu progresso de fato fica atolado em certas áreas. Essa reversão de polaridade tem um nome oficial. É chamada de reversão psicológica e representa uma descoberta fascinante como uma ampla gama de aplicações em todas as áreas de cura e ajuda pessoal. É a razão pela qual alguns males são crônicos e respondem mal aos tratamentos convencionais. É também a razão pela qual algumas pessoas têm tanta dificuldade em perder peso ou livrar-se do vício de substâncias que criam dependência. É, literalmente, a causa da autossabotagem. Um curso inteiro poderia ser dedicado à sua utilização, e nós trataremos dela em detalhes na parte 2ª deste curso. Por ora, entretanto, necessitamos apenas saber algumas coisas fundamentais sobre a reversão psicológica que se referem a EFT e, o que é mais importante, como corrigi-la. A reversão psicológica é causada por um modo de pensar negativo, autodestrutivo, e que muitas vezes ocorre inconscientemente, quer dizer, sem estarmos conscientes. Em média, estará presente, e por isso atrapalha a EFT, aproximadamente em 40% do tempo. Algumas pessoas têm muito pouco disso, muito raro, enquanto outras são perseguidas por isso o tempo todo, também raro. A maioria das pessoas se enquadra em alguma parte no meio desses dois extremos. Não cria qualquer sentimento ou sensação dentro de você, e assim você não saberá se ela está presente ou não. Até mesmo as pessoas mais positivas estão sujeitas a isto, inclusive o abaixo-assinado. Quando está presente vai parar qualquer tentativa de cura, inclusive EFT, já desde o início. Por isso, tem que ser corrigida se o resto da receita básica tiver que dar resultados. Continuando coerentes com nosso conceito de revisão 100%, corrigimos a reversão psicológica mesmo que talvez não esteja presente. Leva somente 8 a 10 segundos em fazê-lo, e se ela não estiver presente, nenhum mal é causado. Mas caso esteja presente, um dos maiores impedimentos para o sucesso terá sido tirado do caminho. Dito isto, aqui explico como funciona o preparo. Há dois componentes. 1. Você diz uma afirmação 3 vezes, enquanto 2. Você esfrega um ponto doído ou, alternativamente, dá batidinhas no ponto de golpe. Karatê serão explicados em breve. A afirmação. Uma vez que a causa da reversão psicológica envolve o pensamento negativo, não deveria ser surpresa que a correção para ela inclui uma afirmação neutralizadora. É o caso, e lá vai ela a seguir. Apesar de ter esse A. Me aceito profunda e completamente. A lacuna é preenchida com uma breve descrição do problema que você quer tratar. A seguir alguns exemplos. Apesar de ter esse medo de falar em público, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ter essa dor de cabeça, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ter essa raiva do meu pai, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ter essa lembrança da guerra, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ter essa rigidez em meu pescoço, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ter esses pesadelos, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ter esse vício de bebidas alcoólicas, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ter esse medo de cobras, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ter essa depressão, eu me aceito profunda e completamente. 32 Naturalmente, esta lista é apenas parcial, porque os possíveis problemas que podem ser tratados com EFT são inúmeros. Observe que nos vídeos e em CDS de áudio deste curso, Adrienne e eu utilizamos várias formas de afirmações. Você nos ouvirá utilizar afirmações como, eu me aceito apesar de ter esse A. Ou mesmo que tenha esse A. Eu me aceito completa e profundamente. Ou ainda eu me amo e me aceito apesar de ter esse A. Todas essas afirmações estão corretas, porque seguem o mesmo formato essencial. Quer dizer, elas reconhecem e identificam o problema, e criam autoaceitação apesar da existência dele. E isto é o que é necessário para que a afirmação seja eficaz.
Você pode utilizar qualquer uma dessas formulações, mas eu sugiro que você utilize a afirmação padrão recomendada, porque pode ser facilmente guardada na memória, e comprovou ser eficiente na prática. Agora temos alguns pontos interessantes a mencionar quanto à afirmação. Não importa se você acredita ou não no que diz na afirmação, simplesmente diga-o. É melhor se você diz a afirmação com sentimento e ênfase, mas dizendo-a de modo mecânico, geralmente, funciona assim mesmo. É melhor dizê-la em voz alta, mas se você se encontrar num ambiente social onde você prefere cochichar, ou até falar silenciosamente, pode fazê-lo. Provavelmente vai funcionar assim mesmo. Para aumentar a eficácia da afirmação, o preparo também inclui esfregar, ao mesmo tempo, o chamado ponto doído, ou, alternativamente, dar batidinhas no ponto de golpe de karatê. Vamos descrever ambos a seguir. O ponto doído. Existem dois pontos doídos, e não importa qual deles você utiliza. Estão localizados na parte superior esquerda e direita de seu peito, e você os identifica como segue. Vá até a base da garganta, aproximadamente onde um homem faz o nó da gravata. Tateie nessa área e você encontrará uma junção em forma de U no topo de seu externo, osso do tórax. De cima dessa junção siga com o dedo para baixo em direção ao seu umbigo K. De 7,5 cm, e K. De 7,5 cm para sua esquerda, ou sua direita. Você deveria estar na parte superior esquerda, ou direita, de seu peito. Se você esfregar vigorosamente naquela área num raio de 5 cm, você encontrará um ponto doído. Este é o ponto que você terá que esfregar enquanto disser a afirmação. Esse ponto é doído se você o pressiona vigorosamente, porque aí ocorre uma congestão linfática. Ao esfregá-lo, você dissipa essa congestão. Felizmente, após algumas poucas rodadas, a congestão será toda dissipada, e a dorzinha desaparece. Aí você pode esfregar esse ponto sem o mínimo desconforto. Não quero exagerar a dor que você poderá sentir. Não é que você sentirá uma dor intensa ao esfregar esse ponto doído. Será, sem dúvida, uma dorzinha bem suportável, e não deveria, por isso, representar um desconforto notável. Entretanto, se for doer mesmo, alivie um pouco a pressão de seus dedos. Também se você tiver feito uma operação naquela área do peito, ou se houver alguma razão médica pela qual você não deveria apalpar naquela área específica do peito, você poderá mudar para o outro lado. Ambos os lados são igualmente eficazes. Em todos os casos, se houver alguma dúvida, consulte seu médico antes de prosseguir, ou então, ao invés dele, esfregue o ponto de golpe de karatê. O ponto de golpe de karatê. O ponto de golpe de karatê, abreviado PGC, é localizado no centro da parte carnosa exterior de sua mão, ambas as mãos, no meio entre o ponto onde acaba o pulso e a base do dedo mindinho, em outras palavras, a parte com a qual sua mão aplicaria um golpe de karatê. Ao invés de esfregá-lo, como se faz com os pontos doídos, você bate vigorosamente o ponto de golpe de karatê com as pontas do dedo indicador e do dedo médio, da outra mão. Mesmo que você possa utilizar o ponto de golpe de karatê de ambas as mãos, via de regra, é mais conveniente dar batidas no ponto de golpe de karatê da mão não dominante, com as pontas dos dois dedos da mão dominante. Se você for destro, por exemplo, você daria batidas no ponto de golpe de karatê de sua mão esquerda, com as pontas dos dedos de sua mão direita. Você deveria utilizar o ponto doído ou o ponto de golpe de karatê. Após longos anos de experiência com ambos os métodos, ficou claro que esfregar o ponto doído é um pouco mais eficaz do que dar batidas no ponto de golpe de karatê. A vantagem não é substancial, mas o ponto doído é preferencial. Tendo em vista que o preparo é tão importante na função de aplainar o caminho para o resto da receita básica, encareço utilizar o ponto doído ao invés do ponto de golpe de karatê. Isto aumenta um pouco suas chances. Contudo, o ponto de golpe de karatê é perfeitamente utilizável, e deve neutralizar qualquer bloqueio de interferência, na grande maioria dos casos. Então utilize-o sempre que o ponto doído for inadequado por qualquer razão. Nos vídeos você observará que, em muitos casos, eu instruo as pessoas a dar batidas no ponto de golpe de karatê, ao invés de esfregar o ponto doído. Isto porque, quando estou no palco, assim fica mais fácil. Executando o preparo. Agora que você já compreende os componentes do preparo, a execução torna-se fácil.
Você preenche a lacuna da afirmação com a palavra ou frase curta pertinente a seu problema, e simplesmente repete a afirmação, com ênfase, 3 vezes enquanto estiver esfregando o ponto doído, ou der batidas no ponto de golpe de karatê, de modo simultâneo e contínuo. Só isso. Após algumas rodadas de treino, você deveria estar apto a executar o preparo em K. 8 segundos. Agora, tendo feito o preparo apropriadamente, você está pronto para o próximo ingrediente da receita básica. A sequência. Ingrediente no 2. A sequência. A sequência, conceitualmente, é muito simples. Consiste em bater nos pontos terminais dos principais meridianos de energia no corpo, e é o procedimento com o qual o ZZZZT no sistema energético é balanceado. Antes de indicar a localização desses pontos terminais, entretanto, você precisa receber algumas sugestões de como deve executar as batidas. Sugestões de batidas. Você pode bater com qualquer uma das mãos, mas geralmente é mais conveniente fazê-lo com a mão dominante, mão direita, se você for destro. Bata com as pontas dos dedos indicador e médio. Com essas duas pontas você cobre uma área ligeiramente maior do que se você batesse com a ponta só de um dedo, e assim você pode cobrir os pontos mais facilmente. Bata com solidez. Pode ser útil manter os dois dedos um pouco recurvados, mas nunca tão fortemente a sentir dor ou poder machucar-se. Bata K. De 7 vezes em cada ponto. Eu digo K. De 7 vezes porque você estará repetindo continuamente a frase. Lembrete mais detalhes sobre isto mais adiante, enquanto estiver batendo, e será difícil contar as batidas, ao mesmo tempo. Se você bater algumas vezes a mais, ou a menos, de 5 a 9 vezes, PS, também ficará bem. A maioria desses pontos terminais se situam em ambos os lados do corpo. Não importa qual lado você utiliza, nem se você muda de lado durante o processo da sequência. Por exemplo, você pode bater sobre seu olho direito, e, mais tarde na sequência, bater embaixo da axila esquerda. Os pontos. Cada meridiano de energia possui 2 pontos terminais. Para o propósito da receita básica você só precisa bater em um dos terminais para neutralizar qualquer desequilíbrio que possa nele existir. Esses pontos terminais estão próximos da superfície do corpo, e, por isso, podem ser acessados mais facilmente que outros pontos terminais que estão dentro do corpo humano. O que segue são as instruções de como localizar os pontos terminais daqueles meridianos que são importantes para a receita básica. Tomados em conjunto, e executados na ordem estabelecida, formam a sequência. No início da sobrancelha, logo acima e de um lado do nariz. Esse ponto é identificado com a sigla PIS. Ponto início sobrancelha. Sobre o osso margeando o canto exterior do olho. Este ponto é identificado com a sigla PRO. Ponto lá do olho. Sobre o osso embaixo do olho, aproximadamente 2,5 centímetros embaixo da pupila. Esse ponto é identificado com a sigla PU. Ponto embaixo olho. Na pequena área entre a parte inferior do nariz e a parte superior do lábio superior. Esse ponto é identificado com a sigla PEN, ponto embaixo nariz. No meio entre a ponta do queixo e a parte inferior do seu lábio inferior. Esse ponto é identificado com a sigla PEB, ponto embaixo boca. Na junção onde o externo, osso do peito, a clavícula e a primeira costela se encontram. Para encontrar esse ponto, coloque primeiramente seu dedo indicador na junção em forma de U no topo do externo, aproximadamente onde o homem faz o nó na gravata. Da base desse U desça com o indicador em direção ao umbigo 2,5 cm, e, em seguida, desloque o indicador para a esquerda, ou para a direita, por 2,5 cm. Esse ponto é identificado com a sigla POC, ponto osso clavícula, embora não esteja exatamente em cima da clavícula, mas sim no início dela, e nós o chamamos de ponto de osso clavícula, porque assim é mais fácil do que dizer o ponto da junção onde o externo, a clavícula e a primeira costela se encontram. No lado do corpo, à altura do mamilo, para os homens, ou no meio da cinta do sutiã, para as mulheres. Fica aproximadamente 10 centímetros abaixo da cavidade da axila. Esse ponto é identificado com a sigla PA, ponto embaixo axila. Para homens, K. De 2,5 centímetros embaixo do mamilo. Para mulheres, onde a parte inferior do seio se encontra com a parede do peito. Esse ponto é identificado com a sigla PEN, ponto embaixo mamilo. No canto exterior de seu polegar, no ponto alinhado com a base da unha.
Esse ponto é identificado com a sigla PDP, ponto dedo polegar, ponto do lado de seu dedo indicador, do lado do polegar, no ponto alinhado com a base da unha. Esse ponto é identificado com a sigla PDI, ponto dedo indicador, ponto do lado de seu dedo médio, do lado mais próximo do polegar, no ponto alinhado com a base da unha. Esse ponto é identificado com a sigla PDM, ponto dedo médio, ponto do lado interno de seu dedo mindinho, ou lado mais próximo ao polegar, no ponto alinhado com a base da unha. Esse ponto é identificado com a sigla PMI, ponto dedo mindinho. O último ponto da sequência é o ponto do golpe de karatê, já descrito anteriormente no capítulo do preparo. Está localizado no meio da parte carnosa do lado exterior da mão, entre o topo do punho e a base do dedo mindinho, onde haveria contato na hora de dar um golpe de karatê. É identificado com a sigla PGC, ponto golpe karatê. As siglas de abreviação desses pontos são relacionadas abaixo, na mesma ordem. PIS igual ponto início da sobrancelha PLO igual ponto do lado do olho PO igual ponto embaixo do olho P igual ponto embaixo do nariz PER igual ponto embaixo da boca POC igual ponto osso clavícula PA igual ponto embaixo da axila P igual ponto embaixo do mamilo PDP igual ponto do dedo polegar PDI igual ponto do dedo indicador PDM igual ponto do dedo médio PMI igual ponto do dedo mindinho PGC igual ponto do golpe de karatê. Você repara que esses pontos terminais de meridianos, a serem batidos na sequência, seguem em ordem descendente no corpo humano. Isto é, cada ponto fica embaixo do anterior, o que torna sua memorização mais fácil. Após algumas rodadas a sequência fica na memória para sempre. Quero mencionar que o TEM, ponto embaixo do mamilo, foi acrescentado após a confecção dos vídeos que acompanham o curso. Originalmente, tinha sido deixado de lado, porque se torna um pouco estranho para as senhoras em situações sociais, como restaurantes, etc. Apesar dos resultados de FT terem sido excelentes mesmo sem considerá-lo, o incluímos agora a título de complemento. Ingrediente no 3, a gama de 9. O procedimento da gama de 9 é, talvez, o que parece ser mais bizarro na técnica EFT. Sua finalidade é o de fazer uma sintonia fina no cérebro, e o faz através de alguns